Lucinda acorda do coma e faz um último pedido para o delegado Marino. Pedido esse que será essencial para colocar o Antônio La Selva atrás das grades. O momento será arrepiante e Lucinda, muito debilitada, pede para o amado: uma pasta preta no meu escritório. Eu preciso dela, o Antônio culpado. Tudo pode acontecer alguns dias depois do atentado contra a Lucinda. O Marino recebe uma notícia de uma das médicas avisando que o estado de saúde da presidente da cooperativa continua grave e que as chances dela acordar do coma são bem baixas. Completamente abalado ao saber que a esposa tem poucas chances de se recuperar, o Marino visita ela na UTI e lamenta pelo ocorrido, se sentindo culpado. Em meio às lágrimas, ele faz uma súplica a Deus. Ele pega as mãos da amada e fala: meu Deus, faça a minha mulher viver pra gente ficar bem velhinho juntos, pra gente ter muitos filhos e muitos netos. Ô Senhor, me trouxe a Lucinda aqui, então por favor, não tire ela de mim agora. Depois de tais palavras, o Marino faz um juramento. Ele promete à esposa que colocará Antônio na prisão e que o vilão pagará pelo que fez. Dessa vez, ele não vai sair como das últimas, não, Lucinda. Esse monstro vai pagar pelo que ele fez com você, meu amor. Eu prometo. Eu não vou descansar enquanto ele não estiver mofando na prisão. Será nessa hora que o Marino sente a mão da Lucinda mexer levemente. Ele logo se anima colocando um sorriso no rosto. Meu amor, você tá aí? Médicos, eu preciso de médicos aqui agora. Com os gritos do Marino, os doutores e enfermeiros vão até o quarto onde ele explica o ocorrido, dizendo que a Lucinda está voltando, pois a mão dela se mexeu. Entretanto, para a tristeza do delegado, ele é avisado que pequenas reações assim são comuns, mas que podem não significar nenhuma melhora e que o movimento pode ter sido totalmente involuntário. Marino, por sua vez, fala: eu tenho certeza que não foi isso. A Lucinda tá voltando. Ela voltou pra mim. Em seguida, o delegado procura o Ramiro. O pai do Danielzinho acredita que o ex-matador é a peça que falta para colocar o Antônio atrás das grades. Então, Ramiro, você pensou no acordo que eu te fiz? Eu preciso de uma resposta. Pergunta ao delegado, que antes terá oferecido uma espécie de delação premiada para o namorado do Kelvin para que ele conte tudo sobre o Antônio. Ramiro, completamente mudado, responde: Eu pensei sim, senhor. Eu não quero mais fazer mal ao seu delegado. Eu vou contar tudo o que o patrão já mandou fazer nessa vida. Assim, Ramiro dá o seu depoimento, colocando não só o Antônio, mas a Irene também na fogueira, já que conta sobre a partida do Sidney, do Daniel e também da Ágata. Com o Ramiro dando o seu depoimento, o Marino fica a um passo de colocar o Antônio na prisão. Entretanto, ele será surpreendido ao receber a notícia que precisará mais do que isso para mandar o vilão para o chilindró de vez e impedir o malvado de escapar novamente. Dessa forma, Marino resolve esperar mais um pouco para algemar o Antônio outra vez e conta com a ajuda de todos aqueles que estão contra o vilão para conseguir reunir mais provas contra o poderoso. Caio, sempre do lado do delegado, ainda avisa: isso tem que acabar, Marino. Doutor Antônio não pode sair por aí fazendo o que quer. Ele fez tanto mal pra Aline e agora faz uma barbaridade dessas contra a Lucinda. Porque eu sei que foi ele, Marino. O meu pai é um monstro e eu vou te ajudar a parar ele. Marino abraça Caio agradecendo e nesse momento ele se emociona, lembrando do estado que a Lucinda está. O filho do Antônio, por sua vez, tenta animar o amigo. Enquanto isso, no hospital, Anneli faz uma visita para Lucinda juntamente com o Christian. O menino segura forte a mão da mãe e, em meio a lágrimas, ele pede para que ela volte. A ex-rainha Delícia também se emociona e fala algumas palavras bonitas para a presidente da cooperativa. Nesse momento, Christian olha para o rosto da mãe e se surpreende ao ver uma lágrima escorrer.
Tia Nelly, olha! Fala ele todo entusiasmado, apontando para os olhos da Lucinda. A amada do Luigi se surpreende. Ela percebe que a irmã está ouvindo o que estão falando e corre para chamar os médicos. A mesma doutora que conversou com o Marino avisa que estão diante de um verdadeiro milagre e que Lucinda pode acordar a qualquer momento. Anneli, sorrindo, vibra. O Marino precisa saber disso. Ela liga imediatamente para o delegado. Alô, Marino? Você precisa correr aqui agora para o hospital? Não dá para explicar por telefone, mas vem agora. O pai do Danielzinho não perde tempo partindo imediatamente para o local. Anneli, aconteceu alguma coisa com a Lucinda? Me fala, eu vim todo afobado, o que aconteceu? Anneli, com um sorriso no rosto e os olhos marejados, responde. Aconteceu um verdadeiro milagre, Marino. A minha irmã ouviu a gente. O delegado não entende muito bem e ela explica que estava no quarto com o Christian pedindo que a irmã voltasse. E de repente, uma lágrima escorreu do rosto da Lucinda. Antes que Anneli diga mais qualquer coisa, a médica chega para dar um parecer. Escutem, acabamos de fazer novos exames. A paciente realmente está tendo um quadro de melhora inexplicável. Parece que o momento que ela mexeu a mão não foi involuntário mesmo. E é muito cedo para dar um diagnóstico concreto, mas é bem provável que a Lucinda esteja se recuperando e já possa estar conseguindo ouvir ao seu redor. Marino, Anneli e Christian pulam de alegria. Entretanto, a doutora avisa que precisam ter calma, pois caso a Lucinda acorde, não se sabe se ela terá alguma sequela ou não. Alguns dias se passam na trama. Lucinda segue melhorando aos poucos, enquanto Marino se reveza entre ficar no hospital ao lado da amada e juntar provas contra o Antônio. Enquanto isso, o vilão vai estar vendo o cerco se fechar. A essa altura, ele já terá descoberto que a Irene foi a responsável pela partida do Daniel e expulso a vilã de casa. Sozinho, ele agora tenta escapar de voltar para a prisão. O poderoso marca um encontro com Silvério e pergunta: Sem rodeio, Silvério, qual é a minha situação? O advogado responde: Olha, Antônio, eu tenho que ser sincero com o senhor. Não há nada de bom, viu? Com o depoimento do Ramiro, as coisas se complicaram ainda mais. Ainda tem esse atentado contra a esposa do delegado e... Antônio, por sua vez, diz: Epa, mas eu não tenho nada a ver com isso. O Vério, então, diz que já trabalha há anos com o Dr. Antônio e sabe quando ele está metido da cabeça aos pés em uma história dessa. E se quer a ajuda dele, precisa ser sincero. Antônio, então, bufa de raiva, amenizando a situação, dizendo que foi apenas um susto que ele pediu para dar na mulher do delegado, mas que as coisas mudaram de rumo. Assim que ouve isso, Silvério tenta dar um sermão no Antônio, mas o vilão vai logo interrompendo, e dizendo que o que ele precisa mesmo é saber como se livra dessa. Silvério, então, aconselha o Dr. Antônio a impedir que o homem contratado para dar um fim na Lucinda abra o bico. Ele vai dizer para que Antônio ofereça um bom dinheiro para que ele fique bem longe. Sem perder tempo, Antônio entra em contato com esse homem, afirmando que lhe dará uma quantia generosa para ele sumir do país. Entretanto, quando o infeliz aparece, o vilão já faz outra coisa. Antônio atira contra o malfeitor sem dó e nem piedade. Mas não dá outra. O corpo do bandido vai ser encontrado pelo delegado Marino e ele logo acredita que foi o Antônio, mas não vai ter provas novamente. Com esse jagunço sem a vida, como que eu vou ligar o atentado da Lucinda com o infeliz do Antônio agora? O que o Marino não sabe é que a própria Lucinda será responsável por ajudar a jogar o Antônio na prisão. Um pouco depois do corpo do matador encontrado, Lucinda acorda no hospital. Marino recebe a notícia e fica todo entusiasmado. Ele corre para ver a esposa que, mesmo fraca, tenta se comunicar. Ela dirá que, mesmo se sentindo muito fraca, ela precisa fazer um pedido para o Marino. Marino, vendo o estado da esposa, diz que ela precisa ter calma. Pede para que ela não fale nada. Entretanto, a Lucinda continua. O Antônio, eu sei. A presidente da cooperativa, com muito esforço, pede para que o marido vá até a empresa e pegue uma pasta preta em sua gaveta, desmaiando logo em seguida. Lucinda, meu amor, acorda! Médicos! Ajuda, médicos! Marino se apavora ao ver a esposa desmaiar novamente. Os médicos e enfermeiros aparecem para prestar socorro a Lucinda.
Algum tempo depois, Marino recebe a notícia do estado da amada. A doutora avisa que Lucinda não podia ter se esforçado tanto, que acabou adormecendo novamente. Entretanto, o estado dela está melhorando. Agora precisamos evitar qualquer tipo de emoção exacerbada quando a Lucinda acordar novamente. Marino e também a família da presidente da cooperativa afirmam que assim será. E depois da conversa com a médica, o delegado vai até a empresa que a amada trabalha para pegar a tal pasta. Ele encontra com o Hélio no local e pede para entrar na sala da presidência. Sim, Marino encontra a pasta preta e se surpreende com o conteúdo dela. Isso aqui são provas? Provas e mais provas dos crimes do Antônio. Meu Deus! Como a Lucinda conseguiu tudo isso? Meu amor, você vai colocar aquele miserável na prisão. Sem perder tempo, Marino corre para deixar todos os documentos na delegacia e pedir um mandado de prisão contra o Antônio. O vilão esperto descobre um pouco antes através do Silvério que será preso e tenta fugir. Mas seu carro é interceptado no meio da estrada pelo delegado. Dessa forma, Antônio acaba mofando na cadeia. Entretanto, no último capítulo da trama, o vilão escapa para tentar atentar uma última vez contra a Aline e acaba perdendo a vida. Mas voltando para o Marino, após a prisão do Antônio, ele descobre que Lucinda acordou novamente. Ele vai até o hospital e, a princípio, não deixa a esposa ter fortes emoções. Uns dias depois, com a Lucinda já recuperada, ele pergunta sobre como ela conseguiu tantas provas contra o Antônio. Ela então responde: como o Antônio era um dos sócios majoritários da cooperativa, a empresa tinha muitas coisas que ele fazia, principalmente na época do Tadeu, que era a unha e carne com o Antônio. Eu resolvi investigar e reunir provas. E eu ia te entregar após o casamento da minha irmã. Marino beija a amada, brincando que agora ele vai ter que tomar cuidado, pois ela pode roubar o lugar dele na polícia. Por fim, Lucinda se recupera e tem um novo filho com o Marino, sendo feliz ao lado do delegado.